Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? O WeWork eleva chances de default com queda em reservas de caixa antes robustas. Bom, o WeWork é um velho de guerra aqui dos podcasts da BTC, a gente analisa desde 2016, 2017 nas nossas aulas. É uma empresa que passou por muita dificuldade, né? Tentou fazer uma grande abertura de capital ali em 2018, não conseguiu. E aí o que aconteceu? A empresa desde então foi passando por muita reviravolta, o fundador foi demitido, o SoftBank teve que resgatar, conseguiu fazer uma abertura de capital via SPAC e agora parece que o caixa está acabando. Ou seja, será que a empresa vai quebrar? Vamos analisar aqui um pouco dos financials da empresa e vou mostrar para vocês que a situação está bem difícil, tá? Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, primeiro vamos analisar a notícia e depois eu entro nos financials, tá? Então vamos lá. A WeWork está tentando obter lucro antes que suas antes formidáveis reservas de caixa se esgotem. Os esforços do Federal Reserve para combater a inflação tornam isso cada vez mais difícil. Os temores de recessão e cortes de empregos no setor de tecnologia estão pesando na demanda por mesas de trabalho compartilhado. Lembrando que o modelo de negócio aqui do WeWork é esse, né? Você vai pega um espaço ali corporativo, transforma aquele andar em várias estações de trabalho e depois começa a ver pessoas interessadas em ocupar aquele espaço, ou diariamente, mensalmente, ou aqueles contratos ali individuais. Ou seja, depende de um indicador muito importante que a gente vai analisar aqui, que chama nível de ocupação. Se você não tiver nível de ocupação alto na quantidade de estações que você está oferecendo para o mercado, esse negócio não dá dinheiro. Tá? A gente já analisou isso no passado, vou analisar isso de novo com vocês hoje. Vamos lá. A WeWork, sobrecarregada com aluguéis caros de longo prazo e mais de 3 bilhões de dólares em dívida, registrou um fluxo de caixa negativo de cerca de 4,3 bilhões de dólares entre julho de 2020 e setembro deste ano. Ou seja, se você for pegar 2 anos praticamente, né, de fluxo de caixa, queimou 4,3 bilhões de dólares. Ela conseguiu cobrir suas perdas, em parte com empréstimos e investimentos de capital do seu maior financiador, SoftBank, que até agora investiu mais de 10 bilhões de negócio, que é também uma das razões pelas quais o Vision Fund ali do SoftBank está dando prejuízos homéricos, né? Então a gente já analisou isso em alguns BTCs News passados, que mostra que o MOIC, né, dessa operação aqui do SoftBank via o WeWork vai dar um MOIC de 0,1 ou 0,0 alguma coisa, ou seja, perdeu todo o dinheiro. Ah, perdeu todo o dinheiro que emprestou, que injetou na empresa, no caso 10 bilhões. Mas você vai parar para pensar e vai falar o seguinte, assim, olha, mas 10 bilhões é muito dinheiro, né, Renato? É muito dinheiro. Será que ainda não tem um pouco desse dinheiro? Não, queimou tudo. Vamos lá. A WeWork queimou quase tudo isso. A empresa tem 500 milhões de dólares em compromissos de dívida não sacados com o SoftBank e disse que espera terminar 2020 com 300 milhões em caixa. Ou seja, não vai ser em 2022 que ela vai conseguir honrar os 500 milhões que ela já tem em dívida, tá, com o SoftBank, porque vai ter 300 milhões de caixa, menos de um terço do que tinha no final de 2021. Seus contratos de dívida permitem que ela empreste outros 500 milhões, ou seja, ainda tem espaço para ela conseguir captar mais 500 milhões para conseguir sobreviver. Mas aí aquele negócio que não é sustentável, né? Você vai tomando dívida para manter a operação rodando, sendo que a sua própria operação não está gerando caixa suficiente para ela se manter rodando, né? Então, essa que é a situação atual do WeWork, que a gente vai ver agora nos financials daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. O diretor-presidente do WeWork disse em entrevista que a empresa tem recursos suficientes para sobreviver o próximo ano, mesmo que sua ocupação caia 10 pontos percentuais. Olha, isso daqui, essa frase, ela só é verdade contabilizando os 500 milhões que ela pode ainda pegar com o SoftBank. Porque tirando 500 milhões, ela não vai sobreviver em 2023, eu vou mostrar para vocês. Em novembro, a WeWork disse que fecharia 40 locais deficitários nos Estados Unidos e o presidente disse que pode fechar mais para economizar dinheiro. Esse processo é o processo correto que precisa ser feito. Você pega as localizações deficitárias, fecha elas para você liberar recursos e esforços operacionais para você fazer as localidades lucrativas ficarem cada vez mais lucrativas. Perfeito. Faz todo sentido essa operação. No entanto, quando a gente analisou o prospecto da abertura de capital do WeWork, a gente tinha visto que diversos contratos eles eram não negociáveis,
E para você quebrar o contrato, as multas rescisórias eram gigantescas. Então, este processo que o WeWork vai fazer não vai ser tão fácil assim. Por quê? Porque ela vai precisar fazer toda uma estruturação de negociação para conseguir diminuir bastante as multas rescisórias, que são gigantes, para você não perder mais caixa ainda fazendo esse tipo de processo. Então, parece ser um caminho correto. No entanto, pelo fato de ter feito contratos de longo prazo que não poderiam ser quebrados, a não ser que você pagasse uma multa gigantesca, não vai ser tão fácil assim fazer esse tipo de redução operacional. Vamos ver o que vai acontecer. Né? E a Fitch? O que a Fitch está falando aqui? Ó? Os desafios da WeWork podem ser exacerbados pela deteriorização das condições macro em 2023, escreveu a Fitch em seu relatório. A agência de classificação de risco disse que a empresa pode precisar levantar mais dinheiro em 2024. Vai precisar em 2023, pô. Os títulos do WeWork estavam sendo negociados a 48 centavos na segunda-feira, antes 97 centavos em janeiro, ou seja, títulos em queda, risco em alta. O negócio vai quebrar aí, o mercado tá achando que esse negócio vai dar default. Vamos entrar nos financials aqui, vamos lá. Então, ó, como eu falei para vocês, a primeira coisa que vocês precisam ver para analisar um negócio desse setor é nível de ocupação. Tá? Então, nível de ocupação aqui, ele é o principal indicador para mostrar se a empresa vai dar lucro ou prejuízo. Como a gente vê, eles melhoraram bastante aqui esse índice de ocupação. Ó. Era 65% no dia 31 de dezembro de 2021, agora eles estão operando aqui em 72%. Tá, beleza, aumentou 5 pontos percentuais no arredondamento, tá? É 71, 72. Beleza, aumentou. Só que isso é suficiente? Na minha conta que eu tinha feito no ano passado, a princípio não. Mas eles colocaram aqui na apresentação deles que com 71, 72% aqui de nível de ocupação, eles conseguem dar 105 milhões de lucro aqui só olhando as operações sem contar toda a parte do back-office. Né? Então, o que eles chamam de building margin aqui, né? Então, quando você pega esse gráfico, você percebe aqui que entre 63% e 67%, algo em torno aí de 64%, 65%, seria o nível de ocupação mínimo para você conseguir chegar no break-even. Beleza, tá? Eu fiz essa conta ano passado. E a minha conta ano passado levava em consideração também toda a diluição de despesas operacionais, chegava a algo em torno entre 76% e 78% para você chegar no break-even, tá? Operacional. 76, 78, pessoal, é bastante coisa, tá? Para chegar no break-even. Ou seja, fica no 0 a 0. Não é que vai fazer a empresa dar lucro. E por que você está falando isso, Renato? Porque olha que interessante como essas contas são meio, né? Como não são índices contábeis, né? Não tem uma auditoria forte em cima. Mas olha lá, vamos lá. 71% de nível de ocupação agora nesse trimestre. No mesmo trimestre do ano passado, o nível de ocupação era 56. Era para ter sido um desastre a lucratividade, né? Mas olha que interessante. Vamos pegar o PNL. Quando você pega o PNL aqui trimestral, você vê que o prejuízo operacional foi de 640 milhões no trimestre do ano passado, contra 336 de prejuízo no trimestre atual. Ou seja, né, diminuiu pela metade aqui, um pouco mais, né, um pouco menos que a metade aqui, o lucro operacional, né, o prejuízo operacional, mas ainda tem prejuízo. Ou seja, mesmo com 71%, 72% de nível de ocupação, esse negócio ainda dá prejuízo. E você viu aqui de 56 para 71, tem uns belos pontos percentuais aí que ele conseguiu aumentar do ano passado para agora. Se todo esse aumento de nível de ocupação só fez ele reduzir o prejuízo em um pouquinho menos que a metade, imagina quanto que seria o nível de ocupação, né? Deveria aumentar o nível de ocupação para esse negócio chegar no break-even. Na minha conta ali, 78% seria o ideal. Tá? Então, com 78%, você consegue zerar esse negócio, mas não fazer a empresa dar lucro. É esse que é o problema. Então, 78, 72, 78 ainda está com, né, bastante distância aí para conseguir chegar nesse nível de ocupação. Sem contar, pelo relatório da Fitch, que as condições de mercado ali para 2023 não são favoráveis para a empresa. Tanto é que no acumulado dos primeiros 9 meses, a empresa teve um prejuízo de US$ 1 bilhão aqui, operacionalmente falando. Se a gente for levar em consideração todos as outras despesas, ela teve um prejuízo líquido de 1 bilhão e 700. Foi melhor do que os 3 bilhões e 800 dos primeiros 9 meses do ano passado, mas um prejuízo bilionário, levando em consideração que a empresa tem 2 bilhões e 300 de receita. 2 bilhões e 300 de receita, 1 bilhão e 700 de prejuízo líquido. Sensacional, né? Isso é uma dos problemas que o WeWork tem, que foi detalhado no relatório da Fitch. Mas o segundo é o quê? Caixa.
Olha que interessante, pessoal. A empresa ela queimou 645 milhões de caixa nos primeiros 9 meses. E o nível de CAPEX que ela precisa para fazer a manutenção, dado que ela trabalha com real estate, é 270 milhões nos primeiros 9 meses. Ou seja, nos primeiros 9 meses, aqui, já tem mais de 900 milhões aqui de necessidade, tanto de queima de caixa quanto de CAPEX. Beleza, 900 milhões. Se a gente for analisar esse negócio, dá 1 bilhão e 200. Então, é 1 bilhão e 200 que essa operação, do jeito que está hoje, está queimando de caixa. E o que vai fazer? Vai fazer com que a empresa fique sem dinheiro, obviamente. Então, ó, quando você pega a posição de caixa da empresa no dia 31 de dezembro de 21, ela tinha 924 milhões. Agora já está com 460. Se continuar nesse ritmo de queima de 1 bilhão e 200 por ano, esse negócio vai ficar sem caixa no meio do ano que vem. Então aquele negócio de a gente tem dinheiro suficiente para sobreviver ano que vem, mais ou menos, tá? Mais ou menos aqui, eu acho que está sendo muito otimista. Uma coisa que o WeWork ele tem de bom é que, apesar de ter 18 bilhões e 300 de patrimônio, ou seja, total de ativos, ele só tem 3 bilhões aqui de dívida. Tá? Então, 3 bilhões de dívida financeira mesmo, ainda cria um espaço para ela conseguir captar mais dinheiro no mercado, que são os 500 milhões ali que eles ainda conseguem pegar com o SoftBank. Então, assim, com 500 milhões, a empresa ainda consegue sobreviver em 2023? Ainda vai conseguir. Mas ali no terceiro para o quarto trimestre, a situação vai ficar bem difícil. E, obviamente, toda essa dificuldade também é refletida no valuation da companhia. Como a gente lembra da história do SoftBank com o WeWork, o SoftBank tinha expectativa de fazer uma abertura de capital a 47 bilhões de dólares. Olha quanto que está o valuation hoje no negócio, pessoal. 1 bilhão e meio. 1 bilhão e meio. Lembrando que esse negócio só fez abertura de capital via SPAC. As ações, quando foram, né, listadas ali na SPAC, foi 8 dólares e 1 centavo. Agora está 1 dólar e 91. Ou seja, uma destruição de valor assim abrupta, dado, obviamente, as condições estratégicas, operacionais e financeiras da empresa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Minha expectativa é que no meio do ano que vem esse negócio já esteja em default. Vamos acompanhar. Quando acontecer, eu volto aqui no BTC News. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.